Salve, eu sou o Walter Fanganiello Maierovitch e começo dizendo aos senhores que o Supremo Tribunal Federal termina o ano de 2020 firmando uma importantíssima, uma fundamental orientação na sua jurisprudência. Atenção, portanto, muita atenção para essa suprema súmula do Supremo Tribunal Federal. A ementa dela, a síntese, o resumo, é o seguinte: Mateus, primeiro os teus. A matriz dessa suprema jurisprudência deve provir do ditado popular que diz mais ou menos o seguinte: quando a farinha é pouco, o meu mingau em primeiro lugar. O Supremo, pelas suas diretorias, requisitou, atenção, 7.000 doses de vacina contra o Covid-19 para a imunização de seus ministros, membros do Conselho Nacional de Justiça e serventuários da Suprema Corte e do Conselho. E agora o Superior Tribunal de Justiça, não o Supremo agora, o Superior, fez igual requisição. Como a requisição é uma ordem, ou seja, requisição não se discute, mas se cumpre, ocorreu o popular fura-fila. E aqui abro um pequeno parênteses para recordar o grande e saudoso Raimundo Fauro, autor do magnífico livro intitulado Os Donos do Poder, um livro fundamental para quem quiser descobrir ou entender a história do Brasil. O Fauro aconselhava a se tomar muito, mas bastante cuidado com as ironias, pois algumas pessoas podiam não entender que se tratava de ironia e levar a sério aquilo que estava sendo falado, dito. Atenção, eu vou usar agora uma ironia para dizer ter, depois da explicação do Supremo Tribunal Federal, eu ter acreditado que era mesmo um direito o fura-fila. Vejam que o Supremo disse para justificar a carteirada da vacina. Atenção, carteirada da vacina. Aspas, vamos contribuir com o país neste momento tão crítico. Vou repetir, vamos contribuir com o país neste momento tão crítico, furando a fila. Quem fez a nota do Supremo esqueceu da advertência de Camões, que condena o elogio em boca própria. Para Camões, elogio em boca própria é vitupério, é injúria grave. No caso, o elogio está na frase que diz: fomos vacinados antes, vamos contribuir com o país nesse momento tão difícil. Eu vou acreditar, sem dúvida, que vão contribuir para o país se receberem antes as vacinas. Aliás, já acreditei, fala sério. Mas, e atenção de novo, a requisitada Fiocruz deu um chega para lá nas togas supremas e superiores e avisou que fornece imunizantes apenas, tão somente e só, para o Ministério da Saúde. Em outras palavras e no popular, disse a Fiocruz mais ou menos o seguinte: excelências togadas vão pedir para o Pazuello. E todos sabem que Pazuello não faz nada sem o mestre capitão mandar. Agora, um mergulho no constitucionalismo. Ao contrário do regime do absolutismo dinástico, monárquico, na República, o princípio norteador, a base, o fundamento da República é o princípio da igualdade, da paridade de todos. Ou seja, todos são iguais perante a lei. E isso está escrito na Constituição, que o Supremo é o guardião.
embora os representantes do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça estejam a dizer que a meta deles não era furar a fila, mas promover a vacinação dos seus, por meio de uma organização do próprio tribunal para o próprio pessoal, até um ingênuo comprador de bilhete premiado de loteria seria capaz de perceber o sentido exato dessa manifestação do Supremo, dessa requisição, dessa reserva de estoque para garantir o fornecimento aos togados e aos seus. Isso foi tentativa de furar a fila e quebrar o princípio da igualdade de todos perante a lei. Assistimos um Mateus, supremo e superior, primeiro os teus. Fala sério.